Nós desfrutamos de uma comunhão muito especial com Cristo. Assim como os gentios que ofereceram seus sacrifícios tinham comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10:20. Assim também os crentes têm comunhão com Cristo ao participarem da ceia do Senhor. O que diríamos daqueles que desprezaram esta ordenança? Eles demonstram um certo desprezo pela bondade de Deus que a ordenou. Finalmente, nós devemos observar que na redenção Deus nos restaura a uma posição mais excelente do que aquela que Adão tinha originalmente. Jesus disse: Eu vim para o que tenham vida e tenha com abundância. João 10:10. Até os nossos corpos estarão em um estado superior. Uma abundância e a bondade teria nos restaurado ao estado de Adão, mas uma superabundante bondade nos elevou às aquelas da criação mais inferior. A mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Toda a criação terrestre estava sob o domínio de Adão e, portanto, foi amaldiçoada juntamente com ele. Mas agora o segundo Adão fará a restauração de tudo. Atos 13:21. Por isso a bondade divina espalha o seu triunfo sobre toda a criação, sendo a única exceção os anjos caídos, por quem não há redenção nem mesmo para um. Terceiro, devemos a bondade de Deus, manifestada em sua providência. Qualquer homem se alegra em preservar aquilo que criou, quanto mais o grande Deus, que fez todas as coisas boas, com a mesma bondade com que criou. Deus continua operando na criação com providencial cuidado. Vamos observar algumas maneiras como a bondade de Deus fica bem evidenciada na providência. Primeiro, ela é evidente no cuidado que Deus com todas as suas criaturas. Ele não cuida apenas das criaturas maiores ou mais nobres, mas também das inferiores. O salmista proclama: cheia esta terra das tuas riquezas. Salmo 104:24. Nenhum canto e recanto fica excluído da bondade de Deus. Ele preserva homens e animais. Salmo 36:6. Vemos isso nas palavras de Paulo em Listra. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-os lá no céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de manimento e de alegria os vossos corações. Atos 14:17. Ele protege suas criaturas de milhares de perigos que nem sequer imaginamos. Ele cuida dos animais, provendo-lhe alimento e habitação. Todos esperam de ti que lhe dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abrem a tua mão e se enchem de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram fôlego, morrem e voltam para o pó. Salmos 104, verso 27 ao 29. Ele instrui Israel acerca do boi, para qual os animais descansarem aos sábados e comessem enquanto trabalhavam. Êxodo 20, verso 10, Deuteronômio 25, verso 4. Se o boi caísse e ficasse preso em um poço, deveria ser acucido. Lucas 14:5. Deus até ameaçou escurtar a vida do povo se ele tratasse com crueldade os passarinhos. Deuteronômio 22, verso 6 ao 7. Ele também cuida das suas coisas inaminadas, como as flores e a erva do campo. Mateus 6, do verso 28 ao 29. O soberano desce ao nível mais baixo para cuidar da sua criação. Além disso, ele também cuida daqueles que são menos nobres, pois deu ordem aos seus senhores para que não abusassem dos seus escravos. Êxodo 21, do verso 26 ao 27. Ao pobre foi permitido colher nos campos após a colheita. Deuteronômio capítulo 24, do verso 19 ao 22. O criminoso não deveria ser açoitado com mais do que 40 chicotadas. Deuteronômio capítulo 25, verso 3. Até mesmo um ímpio e ingrato, que não merece nada além de trevas e fogo, desfruta ainda das bênçãos do sol e da chuva. Mateus 5:45. Neste sentido, Deus é o Salvador ou preservador de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Terceiro ponto. A bondade de Deus na providência fica evidente na preservação da sociedade humana. Em seu poder, ele é capaz de realizar isso, e em sua bondade ele deseja fazê-lo. Ele faz isso através da entrega da lei moral,
os 10 mandamentos que se aplicam a cada pessoa e a toda forma de relacionamento. Ele ordenou o governo humano sem o qual o mundo seria um covil de feras e devorar umas às outras. Ele restringe as paixões internas dos homens, aos quais o governo humano sozinho não seria capaz de refrear. Ele equipa as pessoas com vários talentos e capacidades para que sirvam à sociedade como um todo. Ele julga e castiga certos pecados, caso contrário, aniquilariam a sociedade. Não são poucos os governantes cruéis que tiveram um fim amargoso. Deus muitas vezes faz com que certos assassinos sejam pegos e levados a juízo. Em nossos dias parece que Deus é mais paciente com os crimes cometidos contra ele mesmo do que com a humanidade. Às vezes parece que Deus leva certos homens a agir de forma contrária às suas paixões naturais e também ajuda seus inimigos em tempos de necessidade. Em certo sentido, Deus vai tão longe que parece deixar de lado seu próprio direito de governar, permitindo o exército da autoridade humana por questão de ordem, ainda que ele tenha todo o direito de reivindicar sua autoridade. Por exemplo, o pai ou o marido em Israel tinha o direito de anular qualquer voto feito a Deus por sua esposa ou filha. Números capítulo 30, verso 3 ao verso 8. Terceiro ponto, a bondade de Deus na providência fica evidente no fato dele encorajar qualquer atitude de bondade moral na terra. Muitas vezes Deus fez Acabe se humilhar a si mesmo por algum tempo para um maior proveito comum, ainda que seus motivos fossem egoístas. Quarto ponto, a bondade de Deus na providência fica evidente na disposição de suas santas escrituras. A Bíblia que temos em nossas mãos é a sua palavra inspirada, nos servindo de regra de fé e prática. Ele não nos deixou sem uma revelação escrita de sua mente e vontade. Ele nos forneceu o mapa da nossa jornada. Ele a tem preservado e traduzido em vários idiomas, a despeito dos esforços que os homens maus fizeram em fazer destruí-la. Alguns homens muito mais ferozes do que muitas bestas acabaram sendo dominados por ela. Quinto ponto. A bondade de Deus na providência fica evidente na conversão dos pecadores. Aqui, o seu poder e bondade se unem. Ele quebranta os corações mais endurecidos, convencendo-os do pecado, revelando a essência de Cristo e levando-os à provada doçura do seu sangue. Em sua bondade, ele chamou a Paulo de Tarso, mas passou por seus companheiros de viagem. Ele é bom ao chamar alguém, mas não é obrigado a chamar alguém. Ele se deleita em salvar o mais vil e pior dos pecadores, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Ele salva muitas vezes aqueles que são seus piores inimigos, como Saulo, que respirava as ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Atos 9 e verso 1. Ele fez retornar os homens que estavam contentes em caminhar nas estradas da destruição. Deus é tão bondoso que vence a nossa rebelião, nos transformando a despeito de nós mesmos e triunfando sobre nossa resistência quando ele poderia facilmente nos ter abandonado. Sexto ponto. A bondade de Deus na providência fica evidente nas orações atendidas. A eficácia da oração não é resultado da maneira como pedimos, nem do temperamento da nossa alma, mas da bondade daquele a quem nos oramos. Se vós, pois, sendo maus, sabeis das coisas boas a vosso Filho, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, verso 11. Ele ama a oportunidade de mostrar sua bondade acima daquela demonstrada pelos pais terrenos. Ele prefere que nossas perfeições almejem as grandes coisas que os céus podem dispor, ao invés das coisas frívolas deste mundo. Ele é mais liberal em nos abençoar do que nós nem desejarmos. Quantas vezes ele nos dá, mas nós tivemos a sabedoria ou confiança de pedirmos. Sétimo ponto. A bondade de Deus na providência fica evidente no fato dele suportar as enfermidades do seu povo e aceitar a nossa obediência imperfeita. Ele não levou em conta a maldade de Jacó, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Números 23, verso 21. Quantos reis de Judá foram elogiados por fazer o que era reto, embora leiamos dos pecados cometidos por eles.
A onisciência de Deus conhece muito bem os seus pecados, mas a sua bondade aceita a pessoa deles em Cristo. Oitavo ponto. A bondade de Deus na providência fica evidente nas perseguições e aflições. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. Deus, em sua bondade, remove de nós, através das aflições, a nossa falsa segurança e apoio, a nossa impureza misturada ao ouro e tudo aquilo que poderia impedir a nossa verdadeira felicidade e utilidade. É muito gentil da parte dele impedir que o homem caísse de um penhasco, embora isso possa ser feito através de um vento violento que o lance por terra e o deixe prostrado. A partir disso, Deus aperfeiçoa a nossa fé, nos conduz à oração, levando tanto a si mesmo quanto a nós, como nunca ocorrera antes. Ele é tão bom que acompanha o seu povo em suas piores aflições. Ele disse a Jacó: E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Gênesis capítulo 46, verso 4. Nono ponto. A bondade de Deus na providência fica evidente nas tentações. Ele se faz presente desde o início até o final de cada uma. Mas fiel é Deus, que não nos deixa tentar acima do que podeis, antes com a tentação darás também o escape para que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Ele escurta o tempo das tentações. Quanto mais severa, menos será o tempo que Deus a permitirá. O sofrimento violento de Cristo é repetidamente mencionado nas Escrituras como ora. Ele nos garantia forças para suportar as tentações quando passamos por necessidade. Ele nos concede uma armadura para que possamos resistir aos dardos inflamados e vencer o inimigo das nossas almas. Ele nos concede grande conforto durante e após as tentações. Jó desfrutou, após os ataques que sofreu, de um conhecimento mais profundo de Deus e das evidências do seu amor, como nunca houvera desfrutado antes. Embora Pedro tenha se mostrado fraco quando tentado, o Senhor enviou a ele uma palavra especial através de um anjo. Mas irei dizer aos seus discípulos e a Pedro, Marcos capítulo 16, versículo 7. Através das tentações, Deus fez com que sua graça avance em nós. Que alegria é provar da bondade de Deus e descobrir que ao resistir às tentações, nós recebemos mais graça do que poderíamos imaginar. A bondade de Deus transforma o diabo em um politriz, enquanto este pensa ser um martelo destruidor. O espinho na carne de Paulo refreia o seu orgulho. Finalmente, Deus em sua bondade nos torna mais aptos ao seu serviço através das tentações que enfrentamos. Ele nos tempera na fornalha para fazer de nós um material muito melhor para a sua obra. Pedro estava mais bem preparado para fortalecer os irmãos ao ser fortalecido após a sua própria falha. Que o nosso bom Deus possa nos capacitar a aprender deste atributo e aplicá-lo a nós mesmos. Primeiro tópico: instrução. Primeiro ponto. É um grande pecado abusar da bondade de Deus ou mesmo desprezá-la. Este pecado é muito comum e frequentemente cometido por todos. Todo pecado é, em última análise, uma negação da bondade de Deus, como se Ele tivesse nos mandado fazer aquilo que não é de nosso melhor interesse. A insistência do homem em pecar mostra que ele considera a justiça como algo ruim e o pecado como algo bom. Todo pecado é uma ofensa contra Deus, mas os pecados cometidos contra a sua bondade são especialmente abomináveis. O desprezar as tuas riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento, mas segundo a tua dureza de teu coração impenitente e tesouras ira após para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4 ao verso 5. Os pecados cometidos contra a bondade de Deus clamam por uma maior indignação da sua parte. Se deixasseis ao Senhor e servirdes ao deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vós consumirá depois de vos ter feito bem. Josué capítulo 24, verso 20. Jerusalém, que outrora fora sua cidade querida, foi transformada em um campo de sangue por causa do seu desprezo contra a bondade de Deus em Cristo. Vamos observar algumas maneiras pelas quais o homem demonstra seu desprezo à bondade de Deus. Quando se esquece dos seus benefícios. Quão rapidamente Adão fez isso.
e quão rapidamente nós o fazemos também. O fato de estes benefícios serem tão amáveis e frequentes deveria nos fazer abundar em ações de graça, mas ao invés disso, a nossa tendência é desprezá-los, fazendo com que nos esqueçamos de quão bom Deus é para conosco. Quando são impacientes e murmuradores. Em tempos de dificuldade, o homem acusa Deus de crueldade, falhando em perceber que todos os caminhos de Deus são bons. Após uma grande demonstração da